Olá, seja bem-vindo a mais um programa Pensar Agro. Eu sou Izan Rezende e hoje nós recebemos aqui no estúdio do Pensar Agro o engenheiro agrônomo Jefferson Souza, analista de mercado da Agroinvest. Jefferson, seja bem-vindo. Muito obrigado, Izan. Para mim é uma honra participar com vocês do Pensar Agro e discutir um pouco sobre esses temas que são tão importantes para o produtor rural. Maravilha, alegria nossa. E hoje nós vamos falar aqui um pouco, aproveitando esse analista de mercado que tem uma experiência vasta, gosta de ser engenheiro agrônomo duplamente. Formou na PUC do Paraná e no Instituto de Agronomia na França, em Lille. Então fez dupla graduação em agronomia. Parabéns. Muito obrigado, Izan. E sempre focado no mercado agrícola, desde a graduação até agora, olhando custo, olhando receita e compondo o que é mais importante para nós, que é a rentabilidade do produtor. Perfeito, perfeito. Custo de produção, safra 2024-2025. Vamos tratar um pouco sobre esse pauta aí. Vamos lá. Então nós começamos, só para contar uma história para quem está nos assistindo, em 2022 nós tivemos o maior preço praticamente da história dos fertilizantes. Época em que a Rússia invade a Ucrânia e os preços explodem. Perfeito. Na sequência nós tivemos uma correção desses preços. E nós chegamos na safra passada, que foi a safra 2024-25, essa aqui está sendo colhida agora, praticamente terminada aqui no Mato Grosso, nós chegamos com um custo mais dentro de um padrão histórico. Então os preços recuaram, sobretudo dos fertilizantes, e o produtor rural ele trouxe uma relação de troca mais próxima do histórico. Então você percebe que um cloreto de potássio, ele saiu de $1.300 no interior do Mato Grosso, posto fazenda, e o produtor na safra passada, ele adquiriu na casa de $410. Perfeito. Em relação de troca, muito boa. Perfeito. Relação boa para fertilizantes. E teve muitos que colocou no bico da caneta, achou melhor vender o fertilizante que ele já tinha comprado antecipadamente do que fazer a lavoura e jogou uma cobertura, principalmente na segunda safra, que tinha uma grande chance também de ter um custo altíssimo e não ter a rentabilidade que ele teve ali. Então você teve essas questões e o mais importante, ele fez uma safra total em custo, pegando semente, defensivo e fertilizante, dentro do padrão histórico. Então nós tivemos uma safra muito cara, que foi a safra 22-23, que é inegável. O produtor no Mato Grosso gastou mais de 30 sacas por hectare só para pagar o básico, que é o fertilizante, a semente e o defensivo, que é o insumo, que é o inicial. E nós voltamos na safra dentro do histórico. Qual que é o desafio agora, Isa, 25-26? O produtor, a safra que ele colheu, ele teve um custo dentro do padrão, e o mais importante, o preço da soja tem se mantido. Perfeito. Você percebe que do ano passado para cá, você tem uma manutenção no preço da soja, sobretudo em dólar por saca. E com o custo que foi também dentro do padrão. Se nós pegarmos um resumo da safra passada, a rentabilidade do produtor foi superior ao que ele tinha lá atrás. Só que, claro, nós temos que analisar um ponto importantíssimo nisso tudo, que é a produtividade. No ano passado, que foi o ano de 24, o produtor no Mato Grosso sofreu com uma quebra de safra. Isso é claro. Sim, estiagem num lugar, muita chuva em outro. Exatamente. Então a produção brasileira ela foi comprometida no ano passado. Porém, nesse ano nós temos uma reconstituição dessa safra. E o Brasil colhe a maior safra de soja da sua história. Quem sabe o número perto de 170 milhões. Ainda é discutível, porque você tem o Rio Grande, mas de um modo geral, o Brasil volta a recompor o tamanho da safra. Produtividade maior, os custos mais balizados e o preço da soja se mantendo. A produtividade nessa safra deu o quê? 6 sacas, 7 sacas? Qual foi a diferença em relação à anterior? Excelente pergunta. Em algumas regiões do Mato Grosso eu tive até 13, 14 sacas acima. Que maravilha. Dependendo, obviamente, da região. E está fechando em média hoje, nacional, em torno de quanto? 63, 64, podemos dizer dessa maneira. Perfeito. Quando nós olhamos para o Mato Grosso, que é importante, 65, 66. Tenho produtores com 69? Tenho. Produtores com 69, 70, 75. Nós vamos trabalhar com uma média de 65. Contra, no ano passado, um número abaixo de 55. Exatamente. Então, e com um custo altíssimo
e produtividade baixa. O custo, na verdade, ele se equilibrou, né? Se eu for pegar o número de 24, 25, ele se equilibrou. Anterior que foi mais complicado. 22, 23, Exatamente. 24, né? Então, a safra que ele colheu agora, essa aqui recém-terminada, ela teve um custo equilibrado. O custo não foi o problema. Então, custo equilibrado, uma produtividade maior e um preço que se mantém, você tem um cálculo final de uma lucratividade que volta a crescer no estado. Na tua avaliação, o custo equilibrado ele está em que percentual de sacas de soja? E vamos estar falando em soja, em sacas de soja hoje para custeio. Excelente. Primeiramente, a gente tem que dividir o produtor que compra a prazo do produtor que compra à vista. Por que eu digo isso? Quando você tem uma taxa de juros tão elevada como a que nós temos, a discrepância entre a compra a prazo da compra à vista, ela se torna maior. Um custo à vista no Mato Grosso, pelas minhas análises e o que eu tenho percorrido, por volta de 25 sacas para você iniciar com 3 insumos: semente, fertilizante e defensivo. Se você adicionar a taxa de juros nesse caso, aí eu tenho algumas contas de 30 sacas, 29 sacas. Então, à vista, você volta para um nível razoável, quando você fala em Mato Grosso, no estado que é o maior produtor do Brasil. Porém, eu volto a dizer para o produtor, atenção a essa questão de taxa de juros. Isso impacta no custo dele, sobretudo aquele que não compra à vista. Perfeito. O processo de barter, ele é utilizado aí a longo prazo. Nesse alinhamento, você orienta isso? Orienta nesse sentido ou entrar no mercado financeiro para taxas bancárias? Isso eu não vejo nenhum problema no barter. O barter tem sido uma solução muito boa para o produtor, sem dúvida, porque você, de uma certa forma, você está travando o seu custo e a sua receita. Você vende a sua soja e compra os seus insumos e você tem um número de sacas para isso. Você trava os dois. Então quer dizer que o barter ele também funciona como uma ferramenta de proteção para você fazer os seus custos. Não vejo nenhum problema quanto a isso. O que nós temos que entender é que o produtor tem que fazer a sua conta. Eu não posso generalizar essa fala para todos que estão nos ouvindo. Perfeito. Eu não posso, porque cada produtor possui a sua realidade. Quando você tem anos com taxa de juros elevadas, o produtor tem que sentar e entender o que é melhor para ele. Então, eu chegar e dizer para você, faça ou não faça, eu não estou sendo correto. Eu preciso entender a realidade de cada produtor. O diagnóstico, nesse caso, ela é individual. Mas eu volto a dizer, é uma ferramenta que também proporciona ao produtor travar os custos. Não vejo com maus olhos, vejo com bons olhos. Perfeito, perfeito. E tem produtor que tem capital. Ele mesmo banca o custo da safra. É viável isso ou não? Eu diria para você que a resposta está muito dentro do que eu falei na outra. Eu preciso sentar para entender a realidade dele. Se eu for analisar que o juro é alto, só que ele também tem o custo de oportunidade do dinheiro. Nesse caso, ele vai ter que sentar e ver o que é viável para ele. Vamos supor que ele tem acesso a um crédito, entre aspas, barato, que não é fácil de encontrar hoje, obviamente. Selic a 14,25, você dizer que o crédito é barato, não tem como. Não tem como. Então vamos lá, você precisa sentar e entender qual é a realidade que você possui. O seu dinheiro ele tem um valor. Estou comprando à vista, maravilha. Só que o teu dinheiro tem um valor. A conta que eu digo é a seguinte: se você comprar a prazo, quanto você paga? Se você pegar o seu dinheiro e aplicar, quanto você tem de lucro? Vale a pena ou não? A resposta está nessa equação. Perfeito. Então é muito complexo eu chegar e dar um diagnóstico amplo. Mas não tem uma receita genérica. Não tem. Tem um estudo de caso a caso, de produtor a produtor. Exato. Os desafios para a próxima safra. Essa também é uma pergunta importante para o produtor que está nos escutando, porque se eu tive uma safra um pouco mais equilibrada, que foi a passada, nessa temporada eu tenho uma safra um pouco mais desafiadora. A começar pelo fertilizante. O fertilizante vem subindo gradativamente, semana após semana, desde o começo do ano. Um alerta importante para quem nos acompanha, porque você está compondo os seus custos agora. Essa safra ela será mais cara em fertilizantes. Então, se eu for dizer hoje para quem nos acompanha, o custo de produção tende a ser maior. Até para exemplificar um pouco, Isa, eu tive rodando com grandes produtores, amigos, parceiros, sobre o custo.
Nós fizemos uma rodagem muito boa no Mato Grosso. Eu concluí 14 a 15% a mais de custo no fertilizante. Para o produtor que comprou o cloreto no ano passado, com um custo razoável, e comprou o fósforo em fevereiro, janeiro. 14 a 15% a mais do que ele gastou na safra anterior. Então você percebe que mesmo quem comprou antecipado e teve uma relação boa no cloreto, está com um valor a mais de fertilizantes em reais por hectare. Isso tem a apreciação cambial que também tem que ser colocada. E a tendência é subir, né? Se eu fosse dizer hoje, a probabilidade é maior de alta do que de queda. Perfeito. Em qual janela? Nessa janela que ele tem que comprar para a soja. Você concorda comigo que se o preço do fertilizante cair em setembro, para o produtor mato-grossense, nada adianta. Caiu em setembro, ele perdeu a janela. Se eu for analisar o Brasil, eu diria que esse corte também é isso. Não adianta cair em setembro o preço. Eu tenho que pensar que o produtor tem que receber na fazenda o fertilizante e ele tem que ter um tempo hábil para fazer as operações. Perfeito. Não adianta nada eu dizer que o fertilizante vai cair no dia 25 de setembro. Para ele não tem efeito, né? Ele não vai ter esse fertilizante na área. Não vai ter na área dele. Então eu sempre tenho que pensar numa janela hábil para aplicação. As nossas análises são pautadas nesse fator. Primeiro na relação de troca, segundo na janela de aplicação e no intervalo que ele tem para comprar. Você falou do fosfatado, falou aí. E a ureia? Qual que é a tendência a subir também? A ureia tem se comportado nos últimos dias bem estável. Ela subiu um pouco, mas é um preço estável até mesmo no Brasil internamente. A ureia é um outro caso. Eu digo que para milho segunda safra, o produtor tem que analisar a relação dele nesse momento, porque ainda tem tempo de analisar a relação. Fundamentando, analisando os casos, parte a parte, a ureia é o produto mais volátil em preço que nós temos. Eu sempre que digo que qualquer antecipação de ureia ela tem que ser pautada muito em bons negócios, pela volatilidade no preço. Eu vou dar um exemplo. Nós temos a ureia praticamente em 40 dias no Brasil, que ela cai $50 por tonelada nesse ano de 25. Anteriormente a isso, ela tinha um incremento de $70 em 40 dias. Então você percebe que a volatilidade dela em preço é muito expressiva. Antecipar o negócio de ureia tem que ser muito bem fundamentado. Perfeito. Porque se você antecipa hoje e amanhã o preço recua $10, significa que você está com uma relação de troca, no mínimo 1,3 sacas de milho abaixo do que você comprou. Então significa que para o produtor rural é fundamental a troca. A ureia nesse momento ela está no nível que a troca está acima da média. Entendi. Pelos cálculos que eu acompanho. Então é preferível travar e ter a garantia de ter os fertilizantes. E a maioria faz assim, né, Jefferson? Ele não tem esse suporte todos, muitos não têm essa assessoria e essa avaliação analista de mercado dando essa consultoria para eles. Tem a própria trade ali repassando para eles as informações de mercado sem uma análise mais complexa. E eles acabam fazendo o barter para garantir a produtividade dele, como já faz há 20 anos, 30 anos. Essa análise de mercado, ela tem um diferencial para o produtor nesse momento? Sem dúvida nenhuma. Custo-benefício? É muito bom na nossa visão. Eu trabalho, né, obviamente, nessa área há algum tempo. E eu defendo que o produtor ele já tem uma missão muito grande, que é produzir e olhar para os fundamentos de dentro da porteira. Fertilidade do solo, indicação de máquina, manutenção, etc. Nem sempre ele está acompanhando o mercado como um todo. Então a consultoria, ela não é eu digo que nós não somos uma agência de notícias. Nós temos uma função no mercado que é suportarmos o produtor na tomada de decisão. Eu sempre falo, eu não vendo uma informação de que a ureia está subindo. Eu vendo uma informação através do serviço que nós prestamos sobre um suporte na tomada de decisão. Como o senhor me perguntou, é o momento de comprar ureia ou não? Então nós vamos sentar e nós vamos analisar o cenário do produtor. Tem produtores que eu não consigo antecipar a compra, por uma questão de capital. Ele não dispõe do capital naquele momento. Outros eu consigo. A consultoria ela tem essa função. Ao invés de eu chegar e generalizar a tomada de decisão, eu personalizo ela para a realidade do produtor. Perfeito. Essa é a função hoje da companhia. Perfeito. Rentabilidade para o produtor rural. Ele passa automaticamente pelos custos de produção. Mas também tem agregado a isso
a utilização de tecnologia, disponibilidade de telemetria, enfim, né? O que ele usa, o que ele não usa, da porteira para dentro. Como que é analisado essa rentabilidade do produtor rural? Excelente. Tudo começa com o custo. Tudo começa. As minhas análises, elas começam com o custo, porque o produtor rural, o que ele faz primeiro? Ele compra. Na sequência, ele vai vendo o potencial produtivo e vai fazendo as suas vendas. Mas primeiro ele compra. Então significa que a rentabilidade do produtor rural começa com o custo de produção. Então, se ele determinar o custo, ele é o primeiro fator. Segundo fator, os preços médios de venda que ele possui. Um produtor rural, ele não vende 100% em uma tacada. Ele faz os seus lotes. Perfeito. Esses lotes possuem suas médias no final do dia. Então, nós vamos analisar o preço médio de venda dele. Terceiro fator, produtividade. Então, se eu for analisar no ano passado, essa safra que foi colhida há pouco, o produtor teve uma produtividade maior. Isso é positivo? Excepcional. É margem na veia, como se fala. Sem dúvida. Se você olhar o preço médio de venda do produtor, também não se deteriorou. Ou seja, é mais um fator positivo. Se você tem 10 sacas a mais, você mantém o preço. E o terceiro fator é o custo dele, que vem lá atrás, né? É o primeiro. Então, você compondo isso, você tem o lucro dele por hectare. Se você analisar o comparativo da temporada atual, 24, 25, e colocar em paralelo com a passada, você perceberá que esse ano, para 24, 25, ela está maior. A lucratividade está maior por esses fatores que eu pontuei. Da produtividade, principalmente. Sobretudo produtividade. Então, veja, a produtividade ela crescendo e os preços não se deteriorando, significa que você possui um lucro maior na soja. Claro, analisando isso com o custo de produção. É um conjunto que nós temos que olhar. Então, ela é composta dessa maneira e o produtor ele precisa aí analisar esse dado. Eu sempre digo, preço nominal da soja é bonito apenas para você dizer. Estou vendendo a 180, 200. Mas o mais importante é a última linha, que é o que está sobrando. Não adianta vender soja a 180 e gastar R$9.000 para se produzir. A conta não vai fechar. Então, o equilíbrio entre os três fatores te dá o lucro, que é o mais importante para o agricultor. Preço bonito é só para você contar. O bom é o lucro, é o que sobra. Perfeito. Nós deparamos com realidades e realidades. E tem uma dentro dela que o produtor já avançou para entrar no mercado aí de hedge. Sem dúvida. Né? Então ele faz a operação dele física e faz a operação financeira dele também. Vocês entram dentro desse processo de análise de mercado e assessoria para esse produtor? Entramos também. Perfeito. Sem dúvida. Nós fazemos o que nós chamamos de 360. Perfeito. Então nós temos uma visão do mercado físico, nós temos uma visão da consultoria e nós temos uma visão do mercado futuro. Do mercado futuro do sentido de hedge, da essência da palavra, proteção. O nosso objetivo não é que o produtor entre na bolsa, como se diz, com uma postura de especular. A nossa função é usar um hedge como uma ferramenta. E usar de uma maneira racional e consciente, no sentido de vamos olhar uma opção, uma put, uma call. Por que não observarmos o momento de compra e uma possibilidade de fazer uma opção de soja em Chicago? Nós temos essas ferramentas e nós temos que usar. NDF, seguro... NDF, por exemplo, no caso do dólar, sem dúvida nenhuma. O objetivo é fazer o 360. Custo, receita, contrato futuro, a possibilidade de ele fazer conosco também a questão do mercado físico, tudo isso. Englobar todas as atividades que ele possui. Na tua análise de mercado hoje, junto com o produtor rural, eles compreendem essa dinâmica de mercado, de a necessidade de assessoria, de estar dentro de uma estabilidade, uma segurança de negociações e oportunidades de negociações, ou ainda está muito à margem daquilo que é o ideal para o produtor rural brasileiro? Excelente. Eu tenho me surpreendido positivamente. A nossa demanda de trabalho ela tem crescido bem nos últimos anos e eu vejo que o produtor está olhando a importância de se vender bem e de se comprar bem. Quando nós falamos em produzir, não há o que dizer. O Brasil dá uma aula para o mundo em produção. Agora ainda nós temos alguns entraves na hora de comercializar e de comprar.
E nesse caso o produtor tem nos procurado. Nós temos hoje uma carteira muito ampla de clientes e parceiros em que nós estamos no dia a dia deles. Tem muito para crescer ainda, não tenho dúvida. Qual o percentual de produtores que faz isso? É pequeno. Eu não tenho dúvidas disso. Aí eu converso com muitos e muitos ainda não têm uma assessoria e não olham o contrato futuro. E muito menos, muitas vezes, não tem conhecimento dessas ferramentas. Ou muitas vezes, quando é abordado, ele voa, né, não tem compreensão e prefere não avançar nesse assunto. Então, essas dificuldades, tem algum mecanismo que vocês utilizam aqui para reverter essa cultura? Eu diria que é o começar. Primeiro você começa. Não precisa você considerar que você vai fazer em 100%. O que nós precisamos é começar devagarinho. Eu faço associação com uma maratona. Você não vai começar a maratona correndo 30 quilômetros. Primeiro você faz os 5, depois 10, depois uma meia, 30 e aí você termina com a maratona. É a mesma coisa. Como que nós podemos quebrar esse paradigma que está estabelecido? Começando. Então nós fazemos um contrato, entendemos o mecanismo, começamos a aumentar esse contrato. E a hora que o produtor vê, ele está familiarizado. E ele percebe que não é uma roleta russa, não é um cassino, mas é uma forma dele proteger o que é mais importante, que é o lucro dele. Então eu diria que de uma maneira muito simples e resumida é o começar. Você tem que dar o primeiro passo. E outra coisa, se permitir entender. Muitos produtores ainda têm uma certa resistência em relação a isso. Perfeito. Há um processo também cultural que os agricultores que entraram para dentro do cerrado para produzir nas áreas não férteis foram aqueles pioneiros que tiveram uma dinâmica e hoje está a quarta, quinta geração deles aí. Essa quarta, quinta geração já tem um conhecimento maior. São pessoas que passaram por um curso, uma pós-graduação. Isso facilita esse diálogo, essa comunicação com o campo? Sem dúvida. Facilita e também aproxima as gerações. Todas as gerações são extremamente importantes. Mas é claro, com o passar do tempo, as novas gerações elas vão se adaptando. E os pais, os avós estão ali para suportar tudo isso. Então é uma outra forma, você está transformando. E o mais importante é que eu vejo que o filho do produtor está ficando no campo, no Mato Grosso. Exatamente. Você está mantendo o filho do produtor aqui, ele tem um amor ao negócio. A sucessão está acontecendo no campo. Está acontecendo. Eu corro bastante o Brasil, em algumas regiões muito particulares, eu percebo que o filho participa da reunião. Perfeito. E ele está interessado naquele assunto. É claro que ainda você tem uma sucessão que está por acontecer, mas o filho está ali. Você não tem uma evasão, a ponto do filho dizer não quero mais isso. Não, pelo contrário, você vê uma interação com as novas gerações muito presente. Para você manter a perenidade da atividade, isso é fundamental. Perfeito. Porque se você não pensar nas gerações que virão, significa que o que você está construindo, daqui a pouco pode deixar de existir. Perfeito. Então essa questão de sucessão, eu sempre participo dos eventos e é muito debatido sobre isso. Sobre a sucessão e a importância dela. Próxima safra 2025-2026. Nós falamos um pouco dos desafios aí. Mas qual que é o ponto crítico, na tua opinião, que o agricultor tem que prestar atenção? Vamos direto ao ponto, no custo dele que ele está começando. Por você ter um custo mais elevado, você tem que planejar isso. Nós estamos vendo que, cada dia que passa, que essa compra é postergada, ela está ficando pior. Não posso chegar para o produtor e dizer que está um mar de rosas. Não está. Só que isso vai mudar? Será que até junho nós vamos ver uma queda no preço a ponto de melhorar? Eu acho que não. O fundamento que eu vejo hoje não é de queda no preço. Podemos ter? Claro que podemos. A frase que sempre é dita, o mercado ele é soberano. Podemos ter. É uma probabilidade. As análises são de probabilidade. A probabilidade é pequena de se ter queda. Então o produtor ele tem que planejar isso através dessa composição de fatores. O primeiro deles é o custo, o segundo é a receita. E ele tem que pensar já no 26. O Mato Grosso é um exemplo. Nós temos 10% das vendas já feitas. Já realizada. De soja para o ano que vem. Então, quer dizer que o produtor está encontrando essas oportunidades e está realizando suas vendas. Perfeito. Vender antecipado não é ruim. Ah, mas o preço vai subir lá na frente.
Mas eu não estou dizendo para o produtor fazer 100%. Eu estou dizendo para ele gerenciar os riscos que ele possui. Perfeito. É aquela velha analogia da cesta de ovos. Quando você deposita todos os ovos em uma cesta, você as derruba, significa que você perdeu o que você construiu. Se você pegar os ovos e dividir, você diminui o risco. É simples. E o importante é garantir os insumos, os fertilizantes, a semente para o plantio, né, do custeio. Sim. Nós analisando sobre soja, nós olhamos para o prêmio, dólar e Chicago. Agora nós temos um fator aí, o tarifaço imposto pelo governo americano. Sem dúvida. Qual que é a abrangência e a influência disso no mercado brasileiro para o produtor rural? Hoje eu diria que o balanço muito inicial tem sido positivo. Por que tem sido positivo? Nós tivemos na semana passada, vamos dizer, por exemplo, começo do mês de abril, um grande volume de barcos sendo negociado. Isso foi amplamente difundido. O maior volume de barcos em um curto espaço de tempo da China. O porquê disso? Porque você tem o Brasil como ambiente que a China pode comprar hoje. E os Estados Unidos, obviamente, devido a essas tarifas, você restringe o comércio. Então significa que mesmo com uma safra de 170 milhões, você tem vazão para o produto. Isso é o mais importante. Não adianta nada eu ter 170 milhões se eu não tiver comprador. Eu tenho que ter. E nesse caso, a guerra comercial entre Estados Unidos e China tem proporcionado isso. Volto a dizer, eu estou vendo uma fotografia, Isa, do curtíssimo prazo. Eu não estou abrindo isso para as consequências econômicas globais que tudo pode acontecer. Isso eu não estou abrindo, eu estou falando do curto prazo. Se eu for abrir, a nossa discussão aqui fica por horas. Eu entendi. Que é gigante, né? Perfeito. O produtor entendeu. Na realidade, quando faz análise de mercado, você depara com a falta de armazém, falta de infraestrutura e 95% de operações dos portos já no seu limite. Considera esses fatores também? Sem dúvida. Eu diria que o problema maior não está nem no porto, ele está antes. Ele está no caminhão, nas ferrovias que atrasam. O Brasil tem ainda um problema de infraestrutura que é muito debatível, extremamente. Eu vou dar o exemplo do Mato Grosso, o maior produtor de grãos do Brasil. É um país dentro do Brasil. E ainda você enfrenta inúmeros problemas para você escoar a produção que é produzida aqui. Está melhorando? Tá. É o suficiente? Não é. Então você tem um longo caminho. Se nós pegarmos hoje o meio que o Brasil escoa a sua produção, é muito dependente de rodovia. A ferrovia tem um avanço? Tem, mas o Brasil é dependente da rodovia. Então quer dizer que os desafios internos brasileiros eu vejo como mais importantes do que os portuários. A produção, quando ela chega no porto, ela vai embora. Tem problema? Tem, mas ela vai. Agora, antes de chegar, você tem um mar ainda de coisas para melhorar. A análise estratégica de custo para a produção, análise de porteira para dentro, de uma boa produção, de uma boa prática cultural com o uso de tecnologia e depois para fora o mercado e todos esses fatores aí que traz uma trava enorme por falta de políticas de Estado que deveríamos ter. Esses fatores são essenciais, como você deixou e já colocou aqui dentro da análise de mercado. Quais são outros fatores que você pode ponderar dentro dessa realidade? A comercialização de exportação, ela fica aberta para China ou prioridade para os Emirados Árabes, ou tem algum fator dentro desse processo de exportação que também é analisado? Sem dúvida. Nós analisamos duas frentes. Primeiramente, a frente interna, que é o Brasil, que é o esmagamento da soja, que é a produção de etanol para o milho. E nós analisamos o comportamento do mercado externo. O Brasil se mantém como um gigante na exportação, mas nós temos o mercado interno também. Então, a análise, quando ela é feita, ela precisa olhar para os dois pontos. Como está a margem de esmagamento da indústria brasileira? Está positiva ou negativa? Qual o poder de compra da trade para esmagar ou de uma indústria processadora para óleo, para alimentos? Segundo, qual hoje
o lugar que o chinês, por exemplo, pode comprar soja mais atrativo. Tudo isso é importante para você fazer uma análise. Não é tão simples quanto parece só oferta e demanda. Você tem inúmeros fatores que envolvem a exportação, que envolvem o crescimento econômico, que eles devem ser colocados em pauta para você discutir. Perfeito. Então, diariamente nós analisamos esse comportamento da margem do chinês na hora de esmagar a soja, da trading do Brasil, do esmagador aqui. Tudo isso compõe o poder de compra da segunda ponta. Eu falo de insumo, eu falo do produtor rural. Quando eu falo de soja, eu estou falando do chinês que precisa comprar. Você concorda comigo que se ele não tiver condições financeiras, o apetite dele diminui? Eu preciso olhar para a condição financeira Ou de se tiver uma demanda muito alta também influencia. Sem dúvida nenhuma. Então a comercialização é uma teia. Você vai compondo essa teia para você chegar no final e dar um diagnóstico mais direto para quem está fazendo os negócios. Perfeito. Que é o produtor, que é a trade e assim vai. Jefferson, fantástico. O que você orientaria hoje o produtor rural? Qual que seria a tua recomendação e da Agroinvest? Excelente. A nossa filosofia, ela tem um slogan, assim podemos dizer: foque na sua margem e não somente no preço de venda. Quando você passa a focar em um conjunto que é custo, que é produtividade e que é preço de venda, você para de olhar a soja que só vai vender a 150, a 180, e você tem um parâmetro mais racional. Então, para o produtor que está nos acompanhando, eu diria, foque na sua margem e foque no que está no seu controle. Eu tenho certeza que nenhum produtor tem o controle do clima. Nenhum produtor tem. Mas ele tem controle do custo, ele tem controle do preço que ele está vendendo, porque ele vai controlando, embora não dependa só dele, mas ele consegue controlar. Não adianta nada, eu volto a dizer, vendermos soja a 180, 200, se gastarmos 10 mil para produzir. É tirar de uma mão e colocar em outra. No final, a última linha que é importante. Esse é o conselho que nós damos a todos os produtores que nós conversamos. Jefferson, obrigado por você estar aqui conosco, uma alegria, e a casa é tua. O projeto Pensar Agro é teu e integrado dentro do agronegócio brasileiro, tanto para a sociedade brasileira como internacional. Obrigado mais uma vez por estarmos juntos aqui. Obrigado, Isan, e parabéns pelo projeto. Sem dúvida nenhuma, muito importante para o produtor e também para toda a sociedade brasileira. Obrigado. E nós agradecemos a você também que nos acompanha aí no YouTube, na rede social, e que a fonte infinita do amor incondicional possa transbordar as nossas vidas de muita paz e alegria. Até a próxima.